Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. O objetivo desse vídeo de hoje é corrigir aquelas atividades que eu passei na semana passada sobre o evolucionismo, tá? Era um texto que falava sobre a evolução do ser humano no mundo e depois entrando na parte da pré-história, tá? Essa atividade ela vale para os meus alunos da Escola Peruzzi, mas todo mundo que me acompanha no canal, obviamente, que vai gostar, tá? Então, aqueles que me acompanham, dá um joinha, compartilha o vídeo, se inscreve no meu canal para dar uma força pro professor. Então, gente, eu vou mostrar para vocês a tela, tá? Para poder explicando para vocês, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, ela fala sobre a teoria evolucionista do naturalista inglês Charles Darwin, tá? Que em meados do século XIX foi aperfeiçoada depois por outros cientistas, tá? Então, aí tem um texto, né, que fala a respeito da teoria do Darwin e diz assim, a primeira das ideias dele, né, que todos os indivíduos da espécie, que nem todos os indivíduos da espécie são idênticos, tá? Variações de tamanho ou cor, por exemplo. A segunda, que é a prole, né, que seriam os filhos, pode herdar dos pais essas variações. E a terceira, os traços aí, no caso, indivíduos cujos traços oferecem alguma vantagem competitiva, têm maior probabilidade de sobreviver, se reproduzir e passar para a descendência essas características. Então seria basicamente, né, se a gente fosse pensar hoje em dia, aquela ideia, né, da lei do mais forte, né, tá? Que o Charles Darwin, cientista inglês, né, o maior cientista inglês do século XIX, propôs, tá? Só que não teve só ele, né? No texto da página 39 fala também sobre os estudos do Alfred Russel Wallace, tá? Ele teria sido um outro cientista contemporâneo do Darwin, que fez um estudo também parecido com o Darwin, né? Mais ou menos na mesma época. Ele foi à Amazônia, segundo o texto, né, o arquipélago malaio, e coletou diferentes espécies animais e vegetais. Então, ele produziu um artigo que tinha basicamente as mesmas ideias do Darwin na mesma época, né? Então, ele é considerado pelos outros cientistas atualmente como o coautor da teoria evolucionista, tá bom? Tá? Então, só passa para, digamos assim, para a fase seguinte, né? Aqueles indivíduos que são competitivos na natureza, né? Isso se deu também com as espécies humanoides, né? Os hominídeos que a gente fala, eles também tiveram essa parte da competição, né? Que depois a gente vai ver melhor, tá bom? Vou explicar melhor para vocês depois, tá? Tá bom? Então, Charles Darwin e o Alfred Russel Wallace teriam sido os autores da teoria evolucionista, ok? Então, continuando, agora já na página 40 do livro didático, né, que eu estou utilizando, que é no caso aí da Escola Peruzzi, né? Vontade de Saber História, né? Do 6º ano. Sempre bom lembrar o nome do livro, tá? Caso vocês se interessem em procurarem. Ok? Então, vamos continuar. Então, aí no caso, na página 40, né? A gente está vendo aí, no caso, sobre o Paleolítico e o Neolítico, né? Que seriam as formas, né, que foram conceituadas, né? A fase mais antiga da pré-história, conhecida como Paleolítico, e a fase mais recente como Neolítico, tá? Paleolítico seria conhecido como pedra antiga ou pedra lascada, né? Pedra antiga seria a definição básica, né? Paleo seria antigo e lítico, pedra, né? E neolítico seria pedra nova, né? Neo significa nova, aí no caso. Na fase do Paleolítico, conhecida também como pedra lascada, por quê? Porque os objetos eram feitos com a pedra simplesmente quebrada, né? Lascada, não tinha muito trabalho com essa pedra, né? Um trabalho mais específico. Já na fase do Neolítico, o ser humano ele começou a polir a pedra, né?
com a intenção de fazer com que o corte da pedra ficasse melhor, tá? Tem uma diferença bastante grande entre os objetos do Paleolítico e do Neolítico, tá? Lembrando que o Paleolítico é a fase mais longa da história da humanidade, né? Já que vai desde 2,5 milhões de anos até 12 mil anos atrás, tá? Então, é um espaço de tempo muito grande. Quando se trata do Neolítico, né, foi um período de 12 mil anos a 5.500 anos atrás, tá? Então, depois a gente vai especificar melhor. Aí tem como se fosse uma linha do tempo, né? Uma linha do tempo que mostra, no caso, como seria as fases, né? 2,5 milhões de anos atrás, quando surgiu o gênero Homo, né? Não é o sabão em pó, não, né? É o gênero Homo, do Homo habilis, o primeiro deles, né? Que ainda tinha alguns aspectos bastante, vamos dizer assim, primatas, né? Mas ele já fazia objetos, e aí por isso habilis, porque ele tinha a habilidade para produzir objetos. E aí depois, há 1 milhão e 800 anos, surgiu o Homo erectus, né? E esse foi provavelmente que teve primeiro contato com o fogo. E aí 250 mil anos é quando os hominídeos aprendem realmente a produzir o fogo, né? Com categoria que a gente fala, né? E 200 mil anos surge o Homo sapiens, né? Que somos nós aqui, só que na forma antiga, ok? Então, continuando aqui a gente estava especificando, né? Então, isso é uma linha do tempo, né? Isso que eu mostrei para vocês, né? Ela não é uma absoluta certeza, né? Os estudos da história, eles continuam, né? E da pré-história também. Então, aí no caso, é o que a gente tem até o momento, né? Então, futuramente pode ser que sejam descobertas outras coisas, né? E aí eles vão sendo acrescentados na linha do tempo, né? O problema é que muitas vezes demora para chegar até os livros didáticos, né? Essas novas ideias aí, tá? Mas as mídias digitais, hoje em dia, elas facilitam muito, né? Demorar muito mais tempo quando o livro era só impresso, né? Então, hoje em dia, como tem a internet, né? Então, essa possibilidade de um trabalho melhor, né? Com certeza, e mais rápido, né? Está melhorando bastante a qualidade das mídias, dos livros didáticos, né? Hoje em dia, tá? Tá bom? Na verdade, a gente já deveria estar fase totalmente digital, né? Mas, infelizmente, os governos ainda não entenderam, né, a importância dessa mudança, né, tá? Mas já houve uma mudança bastante significativa, né? Isso a gente tem que comemorar. Vamos continuando? Então seria a página 38, né? Estava falando o número errado, né? Então a primeira página seria, voltando lá do que a gente viu, né? A página 36, a segunda seria 37, agora a gente vai para a página 38, tá? Tá bom? Então agora na página 38 do livro didático, quem estiver acompanhando o livro didático, a gente vai ver agora, tá? Então a gente vai falar na página 38, né? Nós vamos falar sobre a vida no Paleolítico, né? Então como que teria sido a vida na primeira fase da pré-história, né? Então, durante esse período, né? A grande descoberta do ser humano no período do Paleolítico teria sido o quê? O domínio do fogo, né? Então, a grande descoberta, né, da época do Paleolítico é o domínio do fogo. Então, o ser humano aprendeu, né, a fazer o fogo. Aí, no caso, tem uma ilustração no livro didático, né, que mostra como se fosse o ser humano, né, fazendo o fogo com uma varetinha de madeira, né? E aí depois ele vai jogando palha, né, até pegar o fogo. Embaixo aqui seria como se fosse uma família reunida em volta da fogueira, né? Eles chamam de diorama, né? Que seria como se fosse uma produção mais realista, né? De uma família reunida em volta da fogueira. Então, deixa eu dar uma ampliada aqui para vocês, aí fica mais fácil para vocês identificarem aqui, ó. Então, ó, aí como vocês podem ver aí, ó, tem uma família reunida em volta da fogueira. Então, nessa época do Paleolítico, o ser humano, ele estava produzindo já, né, objetos, mas o que acontecia? Ele ainda era nômade, né? Então, ele tinha uma vida nômade. O que é uma vida nômade? Ele ia de um local para o outro em busca de alimentos,
tá? Então ele buscava alimentos na caça, na pesca e na coleta de frutos, sementes, folhas e raízes, tá? Então eles tinham que se deslocar sempre em busca de melhores condições de vida. Ele não ficava parado no local só, tá? Tá bom? Ok? Então eu falei da descoberta do fogo, né? Então quais teriam sido as importâncias da descoberta do fogo aí no caso, né? Seria o quê? Cozinhar alimentos, aquecer-se em regiões frias, defender-se contra animais, né? Iluminar, né? As cavernas aí no caso, tá? Então, continuando agora na página 39. Agora sim, chegando na 39, a gente vai ver sobre a parte da especialização no trabalho, né? Então, aos poucos, o ser humano ele foi se especializando em funções, né, diferentes, tá? E para isso, o que aconteceu? Alguém ia ter que ficar cuidando da parte da agricultura, né? Que seriam geralmente as mulheres, né? Que cuidavam da agricultura e das crianças, né? Pequenas, né? Normalmente isso, tá? Mas isso é mais para frente, né? Então, no começo era o quê? Coleta de frutos, folhas, raízes e cuidado com as crianças seria a parte das mulheres, né? Isso na época do Paleolítico, tá? E o ser humano, né? Ele já tinha a capacidade de produzir vários objetos diferentes na época do Paleolítico já, né? Então, em alguns sítios arqueológicos eles encontraram anzóis, arpões, né? Facas feitas de osso, de madeira, né? Tá? E, na verdade, que duraram, né? Que foram fossilizados, né? No processo químico, porque normalmente não era para durar tanto tempo, né? A gente está falando aí de milhares de anos, né? Então, não era para estar. Mas aí a natureza se encarregou, né, de fossilizar, né, petrificar aqueles ossos, né? E eles chegaram até os nossos dias atuais, tá? Tá bom? Então foi na época do Paleolítico também que surgiram as primeiras crenças, né? Do ser humano, né? As primeiras religiões, né? A ideia do sobrenatural, né? Cerimônias fúnebres, né? Lembrando que o sobrenatural era sempre ligado à natureza, né? Então, os deuses, né? E a ideia de enterrar os mortos, né? Com um sentido de respeito, né? Que a gente tem até hoje com aquelas pessoas queridas que nós temos, tá? Enfim, que um dia, né? Nós também estaremos nesse caminho também, que é a lei natural da vida. Ok, gente? Então, vou mostrar para vocês agora a parte que mostra, né, os objetos, né? Que inclusive é uma atividade que depois eu vou corrigir com vocês, né? Que mostra, no caso, anzóis, arpões e agulhas, né? Aí no caso aí no, tá? Vocês podem ver agora. Vocês podem ver lá, né? Seriam objetos de ossos, né? Tá? Muito legais, né? Muito bem trabalhados, né? Tá? Ferramentas da pré-história aí no caso. Ok? Voltando aqui no que a gente estava vendo, vamos para a próxima página. Ainda tem uma parte importante aqui nessa página que eu acabei não mencionando, que é a chamada pintura rupestre, né? Pintura rupestre é aquela pintura feita em caverna, tá bom? Então, pintura rupestre aqui no caso dessa página, ela vai mostrar um desenho de um mamute, né? Sendo caçado pelo ser humano, tá? Ok? Então aí no caso seria um mamute sendo caçado pelo ser humano. Aí no caso é chamada pintura rupestre, né? Então é um termo que se refere à rocha, geralmente usado para designar pinturas, gravuras ou desenhos feitos em rochas, tá bom? Superfícies rochosas. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, compartilha e depois a gente continua, tá bom?